Olá, meu nome é Ailson Monteiro dos Santos, sou aluno do curso de Agronomia da Universidade de Cuiabá, UNIC, e esta é a apresentação do trabalho de conclusão de curso, com o tema Determinação do pH em cloreto de cálcio como alternativa ao pH em água. Desde já quero agradecer aos professores envolvidos na minha graduação que proporcionaram este dia. O objetivo geral é demonstrar que a determinação em água tem um grau de incerteza de resultados relativamente significativo em relação às determinações em cloreto de cálcio, que, por sua vez, além de ser mais estáveis e coerentes com o valor real, possibilita o descarte da utilização de determinação em água para fins de objetividade agrícola. São os objetivos específicos averiguar a importância que o estudo sobre o pH do solo influencia na produtividade agrícola, analisar a viabilidade econômica na solicitação das duas determinações em uma análise química de fertilidade do solo e verificar qual das duas determinações é mais adequado para uma análise química de finalidade agrícola. Esse trabalho será realizado como uma revisão bibliográfica. Em todos os aspectos para o produtor, há uma necessidade de solicitar as duas determinações de pH. Elas são uma determinação eficiente ainda hoje? A determinação do pH em água é uma metodologia utilizada há bastante tempo nas análises de fertilidade do solo. Por conta dessa instabilidade que possui essa determinação em água, e com o surgimento da determinação em cloreto de cálcio, sendo um procedimento mais assertivo em relação aos resultados laboratoriais, que se utiliza para cálculos de correção e adubação do solo. Atualmente, há uma variedade de procedimentos para a determinação do pH, tendo em vista que cada uma tende a uma finalidade. O pH do solo está diretamente interligado com a fertilidade, influenciando na produtividade. Sua determinação é de grande importância, que vai além da química, entrando em vários outros ramos, como bebidas, indústrias farmacêuticas, alimentos e agricultura. Como na figura 1 demonstra a escala de pH, é o potencial hidrogeniônico, ou pH, comumente conhecido. De modo geral, é a medida em números do grau de acidez de uma solução, que é definido pela quantidade de íons hidrônio, H3O+, livres por unidade de volume. Quanto menor for o valor do pH, mais acidez contém a solução. Isso porque a escala de pH é logarítmica, como indicado na imagem. O pH é definido pela Vigilância Sanitária em 2006 como sendo a concentração ou atividade dos íons de hidrogênio, ou de hidroxila, POH, em uma determinada material. É possível atribuir, a partir do valor da medida do pH, caracteres ácidos, valores de pH de 0 a 7, e alcalino a valores de pH de 7 a 14, e ainda caráter neutro, pH igual a 7, aos materiais. Na figura 2, temos um gráfico do grau de disponibilidade conforme a variação dos valores de pH. Que fatores que influenciam na acidez do solo? De uma forma geral, a acidificação do solo se trata de um processo natural à sua velocidade. Depende de alguns fatores internamente ligados ao solo e também de perturbações a que o sistema é submetido. De uma forma natural, os solos podem conter uma acidez, devido a uma escassez de material de origem em cálcio, magnésio, potássio, sódio, que relativamente são consideradas como as bases trocáveis do solo, ou a intensa capacidade dos processos de intemperismo, que assim possivelmente acarreta
no acúmulo de maiores teores de hidrogênio e alumínio no complexo de troca de solo. E, consequentemente, na solução do solo. Porém, nessa utilização, a exploração do solo com atividades agrícolas ocorrem os processos de exportação e lixiviação das bases trocáveis, intensificação do ciclo de matéria orgânica e até mesmo pelo manejo de fertilidade do solo, com a utilização e aplicação de fertilizantes com efeitos de acidificação. Também se enquadram em um dos motivos que acabam gerando uma acidez do solo. Por outro lado, um fator que também pode influenciar a acidez do solo é a realização da calagem. O manejo dessa técnica consiste na aplicação de calcário, do cal ou derivados do mesmo no solo, fazendo com que ocorra uma elevação do pH, portanto, deixando ele alcalino. Após essa aplicação sendo absorvido pelo solo e, consequentemente, tendo um aumento do pH, né, que exibe uma diminuição daquelas características ácidas, né, antes apresentadas pelo solo, os solos com características ácidas que não estão ideais para uma cultura desejada, esse método de correção acaba sendo uma alternativa adotada para um melhor manejo dessa acidez disposta ali no solo, a fim de melhorar os impactos nas culturas ali cultivadas, né? Na figura 3, a gente demonstra uma coleta de solo em forma zigue-zague. É de grande importância para a fertilidade realizar uma amostragem de solo para uma posterior análise laboratorial. Primeiro, deve-se reconhecer a variabilidade espacial na área a ser amostrada. Outra importante característica é a qualidade da amostragem, uma vez que o erro for nela, na coleta da amostra, não há como corrigir posteriormente. No Brasil, existem diversos métodos de amostragem de solo, e eles são em diversas formas. Um método em que demarca o ponto de coleta somente nas entrelinhas da cultura, esse é o menos usual, mas é funcional da mesma forma. O método mais usual é o de zigue-zague aleatórios, geralmente determinado em 20 amostras simples, formando uma amostra composta. Uma composta pode representar até 20 hectares. Os benefícios da análise do solo e correção da acidez. A análise do solo pode proporcionar ao agricultor vários benefícios quando se é feita a coleta, a análise e o manejo corretamente. Com isso, os principais retornos proporcionados são o aumento do potencial agronômico nos sistemas de produção, como um aumento na produtividade e a identificação e quantificação de nutrientes e limitações do crescimento das plantas, das culturas, por um fator químico do solo. Então, dentre os principais benefícios que uma amostragem de solo pode resultar, bem como a análise correta do mesmo, pode proporcionar o aumento da produtividade, o aumento da eficiência do uso de fertilizantes e recomendação de taxas de fertilizantes adequadas para diferentes solos, para diferentes culturas, reduzindo também aplicações de excesso de fertilizantes, além também de identificar solos contaminados e proporcionar opções para controlar os problemas. Aqui demonstramos uma tabela de preços. Esses valores citados no quadro é uma média realizada em 2014 pelo laboratório Laborsolo. É um laboratório de análise de solo e planta. Lembrando que esses valores é referente à determinação de uma única amostra. O custo fixo é composto pelo capital e sua depreciação em juros, alojamento e manutenção. O custo variável é basicamente composto pelos itens associados ao consumo de combustível e seus combinados no deslocamento até a área a ser coletada.
O equacionamento dos custos é dividido em custos fixos e variáveis para os equipamentos, e a estes são somados os custos de mão de obra. O processo de decantação da argila dispersa na solução é mais rápido em cloreto de cálcio que em água devido a um efeito floculante de cálcio, que acaba sendo evitável na leitura em cloreto de cálcio, uma variação sazonal, auxiliando em possível utilização de excessos de aplicações de fertilizantes altamente salinos. Quando se tem valores de pH alto, relativamente terá uma saturação de base maior, e esta correlação é mais precisa com o pH em cloreto de cálcio do que o pH em água, devido a maior variabilidade das leituras de pH em cloreto de cálcio. Normalmente, em uma amostra em que é feita as duas determinações, obtém-se dois resultados, sendo que um resultado será maior ou até mesmo igual ao cloreto de cálcio. E essa diferença não tem um valor fixo. Sendo assim, quando se tem somente os resultados em água para ser realizada a interpretação dos laudos, né, e a utilização desses resultados em tabelas de correções com os parâmetros do cloreto de cálcio, não existe um cálculo exato para obter o resultado da leitura em cloreto de cálcio. A conclusão desse trabalho é assim, que não existe diferença a ponto de se escolher um método. O ideal e o melhor é realizar a determinação do pH nos dois métodos, tanto em água como em sais, visto que cada metodologia tem suas especificidades, ou melhor, um de acordo com o produto deseja. Também não se pode determinar uma receita de bolo. Cada momento determinará o uso de um método, sendo que todos são válidos e usuais. Um não anula o outro, somente completa. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. E assim encerro essa apresentação, onde espero ter explicado de forma clara e objetiva sobre o tema proposto. Muito obrigado.